Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é enorme. É grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, nesse segundo sábado do 10º mês do ano de 2024, sábado dia 12 de outubro, partilhar uma mensagem forte, uma mensagem poderosa que o Espírito do Senhor Jesus me iluminou, que tem a ver com a destinação da raça humana, da exclusão, ou como a destinação de todos aqueles que estão a entregar a vida a Cristo Jesus. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que o relacionamento com Deus é algo especial, é algo individual. O Espírito de Deus, ele só procura corações que querem. Haja visto que nós vivemos num mundo que a tendência da maior parte das pessoas é para o que não presta, para aquilo que é mal. Mas o Espírito do Senhor Jesus está sempre disponível que é para convencer o homem do pecado, da justiça, do pecado, do juízo e da justiça. E enquanto há tempo de, assim com que as pessoas elas venham se posicionar e a tomar a decisão de viver para Cristo, é bem verdade que a vida cristã, meu amigo, minha amiga, é um caminho rumo ao infinito. E para ser cristão, o homem tem que desejar, tem que buscar, tem que gastar tempo e obedecer os princípios de Deus. Amém? Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos ouvir essa mensagem poderosa que o Espírito do Senhor tem para nós neste dia, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, é um grande prazer, eterno Deus, que eu venho a Ti neste dia para ser um instrumento usado nas Tuas santas e divinas mãos. Haja visto, eterno Deus, que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, à procura daqueles cuja o seu entendimento, o seu coração é completamente voltado para o Senhor. É bem verdade, Santo Deus, que o Teu Espírito só procura e só busca a corações que querem. Haja visto que o Senhor é o Deus que não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor, quando olha para mim, quando olha para essa pessoa, seja do sexo masculino como do sexo feminino, o Senhor não vê a beleza física com que as pessoas ficam empolgadas, mas o Senhor contempla para tudo que se passa no processo mental, sentimental, emocional. O Senhor, quando escolheu Davi, o Senhor disse para o profeta Samuel: vai e eu te mostrarei a quem eu irei de escolher dentre os filhos de Jessé. O Senhor conhece as pessoas que o Senhor escolhe. Por isso, eterno Deus, tudo que eu desejo neste dia é nada menos, nada mais do que ser um vaso usado nas tuas santas e divinas mãos, que a minha matéria, que o meu ego ele possa cair por terra e que o teu espírito possa assim convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Haja visto, Santo Deus, que o Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos santos mandamentos. Usa-me, Senhor Deus, que o teu Espírito possa ministrar por meu intermédio e que essa pessoa, ela ouvir a pregação do Evangelho, ela toma a decisão de aceitar a Cristo. Eu tenho que louvar e agradecer. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. É que eu lhe peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para a mensagem que o Espírito tem para nós, para o dia de hoje, está em 4 textos da Bíblia Sagrada. Os 4 estão no Novo Testamento. O primeiro que nós vamos ouvir está na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, glória a Deus. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 3, Paulo falando: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente
e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E os 3 próximos textos que vai confirmar essa palavra de Paulo está no livro da Revelação. Apocalipse, capítulo de número 3, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 5, carta à igreja em Sardes, Cristo ele falando: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E o penúltimo texto está no capítulo de número 20 de Apocalipse. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo número 20, versículo número 15, diz o texto sagrado: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E o quarto e último texto para essa mensagem está no capítulo 21, versículo de número 27, a respeito da cidade santa, a Nova Jerusalém. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, a mensagem que o Senhor Jesus tem para nós, o tema da mensagem de hoje é sobre as características do livro da vida. Missionário, o que é que tem a ver esse tema com os textos que nós acabamos de ouvir sobre o livro da vida? Primeiramente, vamos tentar definir o que é o livro da vida. O que é o livro da vida, missionário? O livro da vida é o registro celestial de todos salvos pelo Cordeiro, no caso, pelo sangue do Cordeiro, pelo Senhor Jesus. Essa palavra livro da vida, ela é mencionada 7 vezes no Novo Testamento. A primeira vez é mencionada na epístola, né, de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Paulo recomendando, né, saudações para alguns irmãos da fé da igreja de Filipe. Ele fala que é para se lembrarem das mulheres que trabalharam com ele no ministério, que foram seus cooperadores. E ele fala também de um irmão na fé, Clemente, cujo nome está escrito no livro da vida, assim como também dos cooperadores que trabalharam com ele no ministério, assim como também para as mulheres. E os 5 textos que ele é mencionado está no livro de Apocalipse. Um deles nós encontramos no capítulo 3, versículo de número 5, que Cristo, ele falando para a igreja de Sardes, ele fala que ao que venceu, ou seja, aquele que persistir, que perseverar em seguir ao Senhor Jesus, ele será vestido de vestiduras brancas. E Cristo, ele fala: de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, e o confessarei diante do meu Pai e dos seus anjos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós temos um episódio interessante que fala dos 70, né, apóstolos, quando eles saíram, que é para fazer o que o Senhor Jesus havia dito para eles, irem pregar o Evangelho. Os discípulos 70, eles ficaram admirados como é que, pelo nome do Senhor Jesus, os demônios eram expulsos e se submetiam a eles. E eles voltaram alegremente, dizendo assim: olha, em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome os demônios eles se submetem. Mas Cristo ele continua falando, dizendo assim: olha, vocês não devem simplesmente se alegrar, falando para os discípulos, por causa que vocês expulsaram demônios, ou por causa que vocês expulsaram os demônios, ou porque os espíritos vos submetem, mas sim pelo vosso nome está escrito no livro da vida. E no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo de número 5, Cristo ele fala que de modo algum, né, ao que vencer em seguir a Cristo, andar nos caminhos do Senhor, de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. E no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, fala que a respeito do dia do juízo final, né? No versículo 15 fala que todo aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Já no versículo 27, capítulo 21, fala que fora da cidade da Nova Jerusalém ficarão os impuros,
os que praticam falsidade, abominação e mentira. Algo interessante aqui significa dizer que o livro da vida, meu amigo, minha amiga, o nome que é inscrito é o nome de todas aquelas pessoas que foram salvas, que aceitaram Cristo Jesus em todos os tempos e todas as épocas. Haja visto que na epístola de Paulo a Timóteo, ele fala que o desejo de Deus é que todos se salvem, porque Paulo ele fala dizendo que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Significa dizer que quando todo ser humano nasce, o nome dele já fica registrado no livro da vida. Porque haja visto, meu amigo, minha amiga, que Deus ele quando fez o homem, Deus ele não fez o homem para a condenação eterna. Deus fez o homem para ser a sua imagem e semelhança e para viver uma vida triunfante, tanto aqui na terra como na eternidade, perto de Deus. Deus, quando fez o ser humano, Deus já havia feito o ser humano com o pensamento do ser humano viver para sempre ao lado de Deus, tanto aqui na terra como na eternidade, após a morte. Só que, meu amigo, minha amiga, o nome das pessoas que estão escritas no livro da vida está se falar de todos os cristãos, daqueles que permanecerem em Cristo, daqueles que militarem fazer a vontade de Deus. Porque, meu amigo, minha amiga, a partir do momento que um homem, uma mulher, ele toma a decisão de aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, ela está salva e o seu nome está escrito no livro da vida. Só que para que o nome permaneça fixo no livro da vida, é de suma importância, meu amigo, minha amiga, que eu e você, a gente conserva as vestiduras brancas, conforme Cristo menciona em Apocalipse capítulo 3, versículo número 5. Todos aqueles que aceitaram Cristo, eles estão salvos. Mas você vê que no livro de Apocalipse fala que de modo algum, Cristo falando, eu apagarei o seu nome no livro da vida. Espera aí. Então significa dizer que há uma possibilidade do nome ser apagado? Sim, há uma possibilidade, porque no livro de Deuteronômio, né, no livro de Êxodo, no capítulo 3, que fala sobre o bezerro de ouro, que fala sobre a intercessão de Moisés, quando Moisés ele foi se apresentar para Deus e falando e interceder pelo povo, ele falou lá, o povo ele cometeu grande pecado, fazendo bezerros de ouro e ofenderam o Senhor. Peço-te que lhes perdoe, ou então risca-me do livro que escreveste. E Deus ele dá uma resposta interessante para Moisés. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, que livro é esse que Moisés ele pediu que é para Deus riscar? Sem sombra de dúvida, é o livro da vida. E Deus ele fala, não, para mim riscar alguém do meu livro, essa pessoa tem que fazer algumas coisas. Ele dá aqui o que algumas pessoas fazem com que o nome dela seja apagada do livro da vida, que é pecar. O que é o pecado, missionário? É a transgressão, é a rebeldia, é a desobediência da palavra de Deus, ou afastamento do homem para Deus. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que muitas pessoas, elas um dia foram cristãs, aceitaram Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, viveram em obediência, viveram em santidade, só que consoante o tempo, as pessoas elas se decepcionaram com o Evangelho, porque muitas pessoas, meu amigo, minha amiga, quando vêm para o Evangelho, quando vêm para Cristo, as pessoas elas não vêm porque elas querem compromisso, as pessoas elas vêm para o Evangelho porque elas querem se beneficiar, elas querem simplesmente usufruir das bênçãos que Deus dá. Só que, meu amigo, minha amiga, se esse é o teu caso, você está equivocado e a possibilidade de você se afastar e ter o teu nome apagado no livro da vida é maior. Por quê? Porque nós não devemos servir a Deus, não devemos amar a Deus pelaquilo que Ele faz, mas sim pelaquilo que Ele é. Você vê que quando Moisés ele foi interceder a Deus em favor do povo de Israel, Moisés ele não havia pecado, porque quando o povo pecou, Deus ele havia dito para Moisés, olha, eu vou destruir esse povo e fazer de ti um novo povo. Você vê que Moisés naquele momento era o único justo. Por quê? Porque ele estava com Deus e o povo ele havia se corrompido, ele havia se perdido. Mas Deus ele fala, quando Moisés ele se coloca na posição de mediador, ele fala, risca do teu livro o meu nome. Mas Deus ele fala, não, eu riscarei
do meu nome, todo aquele que pecar contra mim. Então aqui está mais do que provado que há possibilidade e há essa possibilidade que não deve ser negligenciada, que infelizmente a maioria tem caído, que é de pecar contra Deus. Quando falo pecar, é a pessoa se afastar, se apostatar, abandonar a vida cristã. Todas aquelas pessoas que uma vez foram cristãs, elas fizeram a confissão pública de fé, aceitaram Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e tomaram a decisão de viver uma vida de pureza, de limpeza, de santidade. Eles tiveram o nome inscrito no livro da vida. Foi aquilo que os discípulos disseram: olha, em teu nome nós expulsamos demônios. Mas Cristo falou: vocês não devem ficar admirados que os demônios se submetam ao vosso nome, mas sim ao meu nome, ou o demônio ele vos submetem por causa do meu nome, mas sim pelo vosso nome está inscrito no livro da vida. Ou seja, o nome dos discípulos estavam escritos porque eles estavam firmes com Cristo, porque eles estavam em comunhão com Cristo, porque eles estavam a obedecer, fazendo aquilo que Cristo havia dito para ele. Mas nós conhecemos a história, nós sabemos que tinha um discípulo que também o nome dele estava escrito no livro da vida, que também expulsou o demônio, que era Judas, mas ele se apostatou e o nome dele foi apagado. Por quê? Porque ele se sujou, ele se corrompeu, deixou Satanás possuir o coração dele e ele traiu o Salvador. Então, meu amigo, minha amiga, o livro da vida é o registro celestial de todos os salvos em Cristo Jesus. Todas aquelas pessoas que estão firmes em Cristo, o nome deles, ele está registrado no livro da vida. A certeza, meu amigo, minha amiga, da salvação, ela vem em a pessoa permanecer em Cristo. Porque uma pessoa pode ter a certeza da salvação quando ela aceitou a Cristo e quando ela está a servir a Cristo. Mas quando a pessoa ela toma a decisão de abandonar, de viver uma vida de pecado, uma coisa é você pecar, porque nós somos seres humanos, nossa tendência é para o mal, e outra coisa é você viver no pecado. Todas aquelas pessoas que não vivem uma vida de pureza, uma vida de santidade, que não vivem uma vida de devoção, que não devocionam, que não dedicam o seu tempo, os seus minutos, que é para oração, que é para consagração, que não pregam a palavra de Deus, que não fazem, que não amam o seu próximo como a si mesmo, que não vivem uma vida de pureza, de honestidade, de santidade. O nome delas é apagado do livro da vida. Você vê que no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27, fala que da cidade santa ficará todos aqueles que são impuros, que praticam toda abominação, e todos que não têm o nome inscrito no livro da vida. Os que não estão inscritos no livro da vida são aquelas pessoas que irão de se apresentar no dia do juízo final. Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11, João declara o seguinte, que viu um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja a presença a terra e o céu fugiram. Você vê só, meu amigo, minha amiga, no dia do juízo final, ele fala que foram abertos livros, ou seja, para além do livro da vida, existem outros livros que estão registrados, mas esses outros livros estão registrados o nome de todos que se corromperam, o nome de todos que se perderam, mas o nome de todos que foram redimidos, que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, está registrado no livro da vida. O livro da vida, meu amigo, é a memória de Deus, de todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que não é cristão, você que não tem a sua vida entregue a Cristo, você está a correr um risco muito grande, porque o Deus ele não fez a raça humana, Deus não fez o ser humano para viver longe dele. Deus fez o ser humano para viver perto dele e eternamente ao lado de Deus. Mas as pessoas que serão salvas são aquelas pessoas que o seu nome está escrito no livro da vida. E para o nome permanecer escrito no livro da vida, a pessoa tem que ser cristão. A pessoa tem que viver uma vida de pureza, de limpeza, de santidade. Você vê que Cristo ele fala para a igreja de Sardes que ao que vencer, você vê que há uma condição para o nome permanecer no livro da vida. A pessoa tem que vencer, mas vencer como o missionário me explica. Vencer aqui, esse termo aqui, está a se falar da posição que a pessoa toma de persistir em viver uma vida cristã diária. Uma vida de devoção, uma vida de dedicação, de oração, de pureza, de santidade. Se afastar do pecado, não fazer aquilo que a nossa natureza humana deseja.
viver em santidade, viver em obediência, pregar a palavra de Deus, fazer o que Deus quer e viver uma vida de santidade. Tem pessoas que um dia fizeram tudo isso que o missionário está a falar, mas se corromperam por causa dos prazeres, por causa da luxúria, por causa do poder, do dinheiro, do sexo, por causa dos prazeres que essa vida está. As pessoas abandonaram, se apostataram de Deus e estão a viver na impureza. Se você está nessa condição, meu amigo, minha amiga, eu tenho uma condição, eu tenho uma notícia para você. O teu nome ele será apagado, ou ele está apagado do livro da vida. O livro da vida é para todas aquelas pessoas que estão a vencer. Cristo ele falou que como guardaste a palavra da minha paciência, glória a Deus, eu te livrarei da hora da aprovação que há de vir sobre esse mundo. As pessoas que serão livres da punição do julgamento são as pessoas que têm o nome do livro da vida. As pessoas que guardaram a palavra da paciência. Essa palavra guardar tem muitos significados. Um deles é cumprir, obedecer, fazer aquilo que o Salvador ele diz. Por isso, meu amigo, minha amiga, tem muitas pessoas que um dia o nome dela estava escrito no livro da vida, que viveram uma vida cristã. Mas a partir do momento que a pessoa toma a decisão de se afastar, de levar uma vida de brincadeira, uma vida de bebedeira, uma vida de pecado, uma vida de fornicação, uma vida podre e suja, uma vida de impureza, uma vida de abominação, de adultério, de vício. Tem pessoas que são dominadas pelo álcool, pela bebida, pelo sexo, são pessoas dominadas pelos jogos, são pessoas que são dominadas pela avareza, o amor ao dinheiro. Essas pessoas, o nome delas está apagado no livro da vida. E sem sombra de dúvida elas estarão afastadas da cidade santa. Paulo ele faz menção de homens como Clemente, que eram pessoas cristãs que dedicaram a vida para Cristo. Ele fala também das mulheres que auxiliaram, que ajudaram ele a pregar o evangelho, e de cooperadores que ele não menciona, também é um grupo de homens e de mulheres que eram fiéis ao evangelho de Cristo. Ele toma audácia pelo Espírito de Deus a dizer que o nome dessas pessoas estão inscritas no livro da vida. Você vê que para o nome permanecer no livro da vida, Cristo ele fala que a pessoa tem que guardar as suas vestiduras aqui, as suas roupas, elas têm que permanecer brancas. Sem santificação, meu amigo, minha amiga, ninguém verá o Senhor, nem tampouco a pessoa terá o nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o registro celestial de todos os salvos pelo sangue do Cordeiro. E essa expressão livro da vida é mencionada 7 vezes no Novo Testamento. Você vê que uma vez, a primeira vez nessa aqui na Epístola aos Filipenses, e 5 a 6 vezes no livro da Revelação, no livro de Apocalipse. Você vê que fala que se alguém não for achado, Apocalipse 20:15, se alguém não for achado inscrito no livro da vida. Você vê que no dia da punição, do julgamento, do juízo de Deus ele irá de fazer de propósito diante dos perdidos. Ele irá de colocar o livro da vida. Porque Deus ele já sabe que o livro da vida será só uma prova que é para os impuros e imorais, para aquelas pessoas que viveram em pecado, seja grandes, fazendo referência aos reis, aos imperadores, aos reis, aos imperadores, aos presidentes que eram maus, que eram pagãos, que eram ímpios, que fizeram barbaridades, fizeram maldades, enquanto estiveram aqui nessa vida. O livro da vida estará lá simplesmente que é para mostrar que eles não são dignos de entrar na cidade celestial e que eles são merecedores da condenação eterna do Guena, do lago de fogo. Por isso, meu amigo, minha amiga, se Deus ele está te dando a misericórdia e a graça de você ouvir essa mensagem, é porque Deus ele te ama. Deus ele quer que você se arrependa, porque na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9, Pedro ele declara de um canto lá: irmãos, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. O Senhor é longânimo. Sabe o que significa a palavra longânimo? Que é aquele que é capaz de suportar, ou seja, que é paciente, que é muito paciente além do normal, que suporta além do normal. É longânimo para convosco,
não querendo que ninguém se perca. Deus não quer que o homem se perca, mas que todos venham ao arrependimento. E aí vem a questão, missionário, se Deus ele não quer que as pessoas se percam, por que ele criou o Guena, o lago de fogo, o inferno? Deus ele não fez o Guena, assim como o Hades, o Tártaro, né? Deus não fez o Sheol, o Hades, o Sheol, o Hades, o Tártaro, o Guena, para o ser humano. Esses lugares de abismos tenebrosos, Deus ele havia criado para os espíritos malignos, no caso os anjos que se rebelaram com ele. Mas como a maior parte das pessoas elas optaram em fazer o mal, em se afastar de Deus, em não querer ouvir, então a essas pessoas que se afastaram, que um dia o nome delas estava escrito, estava registrado no livro da vida do Cordeiro, eles serão candidatos à punição desses abismos tenebrosos. Mas a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, Cristo ele fala aqui, ao que vencer, eu o vestirei de vestiduras brancas. Essa é a vontade de Deus, de Cristo. Vestir os seus filhos de vestiduras brancas. E de modo algum apagarei do livro da vida. Até entender, meu amigo, minha amiga. Cristo fala que de modo algum apagarei, que há essa possibilidade do nome ser apagado. Mas que está a ser apagado do livro da vida, está a ser excluído do livro da vida, são aquelas pessoas que um dia o nome delas estava escrito, mas elas decidiram se afastar dos caminhos de Deus. Ele fala aqui, mas jamais o apagarei do livro da vida, mas eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. A vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, é que todas aquelas pessoas que foram cristãs e abandonaram, é que eles voltam para os caminhos do Senhor. Se você fala, missionário, o que é que eu faço que é para o meu nome voltar novamente? Estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Primeiro você tem que reconhecer que você é um pecador. Aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Se batizar nas águas, que é a mudança de direção. E ver uma vida de pureza, de limpeza, de obediência. E uma vida de vencer, uma vida de persistência. Porque, meu amigo, minha amiga, vida cristã é trajetória de vida, é estilo de vida. Ser cristão é ser hoje, amanhã, sempre. Ou seja, viver a vida cristã é caminhar rumo ao infinito. Recapitulando que a vontade de Deus é que todos se salvem. Esse é o desejo de Deus, mas não está na dependência de Deus. Deus deu o homem, Deus deu a mim, a você, o livre-arbítrio. É bem verdade que eu poderia decidir não pregar a palavra, de não fazer vídeo, mas como eu decidi que quero servir a Cristo, então o Espírito de Deus me impulsiona que eu tenho que pregar, que eu tenho que anunciar, que eu tenho que ser uma testemunha viva, para que assim o meu nome ele esteja conservado no livro da vida, ou seja, vestida de vestiduras brancas, e permaneça em Cristo. Porque Cristo ele fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Se você tem vergonha de pregar a palavra de Deus, se tem vergonha de viver uma vida cristã, se tem vergonha de fazer aquilo que é certo, se você tem vergonha de fazer o que é certo, que é para desagradar a maioria, então o teu nome não pode permanecer escrito no livro da vida. Mas espero, meu amigo, minha amiga, que você tome a decisão certa, que se voltar para Cristo, porque Deus ele quer que o teu nome permaneça escrito lá, mas não depende de Deus, depende da tua posição, da tua condição, da tua postura. Porque ser cristão é diariamente. Todo dia você ora, todo dia você devociona, todo dia você vive em pureza, todo dia você se afasta, todo dia você faz o que é certo. Se for o teu caso, então o teu nome irá de permanecer no livro da vida, amém? Espero que essa simples mensagem que o Espírito me iluminou para partilhar com vocês sobre as características do livro da vida nos ajuda a refletir, nos ajuda a entender que os pensamentos de Deus com relação a nós são pensamentos de bem e não de mal, e que a vontade de Deus é que todos se salvem, é que todos tenham o seu nome permanecido escrito no livro da vida, amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa simples mensagem que o Senhor iluminou meu coração para partilhar com essa pessoa. É bem verdade, Santo Deus, que a tua vontade é que todos os homens se salvem e todos tenham o seu nome escrito no livro da vida. Mas a tua palavra ela nos deixa esse pensamento que não depende simplesmente do Senhor, porque se dependesse do Senhor não haveria maldade, não haveria pecado, não haveria transgressão. Tudo está no poder da decisão
da raça humana, depende dessa pessoa, depende de mim. O Senhor não é violador de corações. O Senhor se opera quando eu e essa pessoa, quando essa pessoa, por livre e espontânea vontade, ela toma a decisão de se voltar para o Senhor. Por isso, Santo Deus, que o teu Espírito convence essa pessoa do pecado e da justiça, e que ela possa em si, então, tomar a decisão de seguir ao Senhor enquanto tem tempo. Eu que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo, por me ouvir. Desejo a todos um bom final de semana. Desejo estar convosco na próxima mensagem que o Espírito tem para nós. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.